Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast, e dando continuidade à nossa série de estudos baseado em Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 10. E o episódio de hoje nós estaremos examinando o versículo 8 de Tiago, capítulo 4, de 1 a 10. O versículo 8 que nós iremos examinar neste podcast de hoje. Eu sou Israel Araújo e esse é mais um Manar Podcast. Muito bem. Tiago 4, versículo 8, ele diz o seguinte: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Veja, Tiago capítulo 4, versículo 8, ele apresenta um dos convites mais emocionantes, mais preciosos da vida cristã. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Depois de chamar os cristãos à submissão no versículo anterior, e na resistência ao diabo, Tiago mostra o próximo passo: aproxime-se do Senhor. Aproximar-se do Senhor é algo maravilhoso. A vida cristã, ela não consiste apenas em abandonar o pecado, abandonar a prática daquilo que é errado, mas em desenvolver uma comunhão com o Senhor, uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. Deus deseja comunhão. Deus deseja comunhão. A expressão chegai-vos a Deus revela que o Senhor não deseja apenas obediência. O Senhor deseja ter um relacionamento. A obediência externa é importante, mas ele deseja um relacionamento maior com os seus filhos. Então, desde o princípio, Deus agiu assim. Desde o princípio da humanidade, Deus procura a sua criação, a sua criatura ímpar, aquela criatura que é a imagem e semelhança dele. E foi assim no Éden. A Bíblia apresenta Deus como aquele que procura relacionar-se com sua criação, especialmente com o seu povo. Então, a aproximação de Deus não significa que ele estava distante ou estava indiferente, não. Pelo contrário, é um chamado para abandonar aquilo que afasta o homem dele, aquilo que impede a sua plena comunhão com Deus, aquilo que afasta o homem da vontade de Deus, para que ele busque cada vez mais a sua presença de maneira consciente. Então, a oração, a leitura bíblica, a adoração e a comunhão, elas tratam desse ponto importante, porque essa comunhão com os outros, a oração, a leitura da palavra, a adoração a Deus, é isso que cultivamos nos nossos relacionamentos e no nosso relacionamento com Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais compreendemos seu caráter, mais vivemos na sua presença, mais compreendemos a sua santidade, a sua autoridade, a sua graça, o seu amor e a sua soberania. Veja, quando Tiago continua nesse versículo dizendo: purificai as mãos, pecadores. A purificação das mãos é algo muito importante e significativo. Não é só lavar as mãos fisicamente. As mãos, elas representam nossas ações. Então, Tiago está mostrando que aproximar-se de Deus exige mudanças práticas no nosso comportamento, na nossa forma de viver. Não podemos desejar intimidade com Deus
enquanto deliberadamente insistimos em praticar aquilo que contradiz a mensagem das Escrituras Sagradas. Por isso é importante que nos lembremos que a verdadeira espiritualidade, ela não permanece apenas no discurso. Ela alcança nossas escolhas, alcança nossas palavras, nossas atitudes e os nossos relacionamentos. Purificar as mãos significa examinar aquilo que estamos fazendo para Deus ou contra Deus e abandonar práticas que são incompatíveis com a vontade de Deus. É isso que significa purificar as mãos. E quando ele fala limpai o coração, veja, depois das mãos, Tiago fala de limpar o coração. Isso ainda é mais profundo. Veja, não basta mudar o comportamento externamente. Deus deseja também transformar nossas motivações. Nossas motivações. É possível abandonar determinadas práticas e continuar alimentando o orgulho, alimentando a inveja, o ressentimento, a angústia. Quantas pessoas você encontra dentro da própria igreja que continuam angustiadas, invejosas, não é? Sem aquela condição de humildade, muitas vezes aquele orgulho espiritual, essa cobiça, esse egoísmo dentro do seu interior. Por isso, a santificação, ela precisa alcançar tanto nossas ações, como também nossas intenções. Estão compreendendo aqui o que é a mensagem de Deus para nós, nesse ponto? Então, a transformação cristã, ela começa no interior e se manifesta exteriormente. Santificação prática. O que quer dizer isso? Santificação não é apenas uma experiência emocional. A santificação é um processo contínuo pelo qual transformamos a nossa vida diariamente na imagem e semelhança de Cristo. A nossa vida conforme os ditames da palavra de Deus. Então isso envolve decisões diárias, envolve abandonar o pecado, controlar a nossa língua, controlar nossas palavras, tratar as pessoas com amor, com caridade, tratar as pessoas sem críticas, rejeitar o orgulho, escolher aquilo que agrada ao Senhor. Então isso envolve decisões diárias. Perdoar, abandonar o pecado, controlar a palavra, tratar. São coisas que estão dentro da nossa vivência. Então, quando nós rejeitamos o orgulho e escolhemos aquilo que agrada ao Senhor, nós estamos verdadeiramente nos santificando. Então, essa identificação é importante porque nos traz uma pergunta que deve estar sempre na nossa mente. A pergunta não é apenas, eu amo a Deus? Não. A pergunta real é, minha maneira de viver demonstra esse amor que eu digo sentir por Deus? Essa é a questão maior. Porque para agradar a Deus, você precisa ter intimidade com Deus. Uma intimidade crescente. A promessa de Tiago ela é maravilhosa. Ele se chegará a vós. Quando nos aproximamos de Deus com sinceridade, encontramos um Deus receptivo, um Deus que nos recebe, nos restaura, um Deus que nos transforma. E isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Porque o que significa essa receptividade da parte de Deus?
que podemos estar na presença de Deus por meio do seu amor. Não estamos na presença de Deus por costumes, não vamos à presença de Deus mecanicamente, não vamos à presença de Deus de forma aleatória, apenas usando a técnica. Não, nós vamos à presença de Deus pela sua graça, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Por meio de Cristo, nós temos acesso ao Pai. Por meio de Cristo, nós podemos viver em comunhão com Ele. E é isso que o texto está falando. Portanto, Tiago 4,8 nos apresenta um caminho para nos aproximar de Deus, para nos purificar as nossas mãos, as nossas ações, para limpar o nosso coração, as nossas intenções, as nossas motivações. Não se trata de perfeição instantânea, mas se trata de um processo contínuo de rendição nas mãos do Deus poderoso, de estar na presença desse Deus maravilhoso. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos a necessidade de nos santificarmos, mais percebemos que precisamos ser purificado das nossas ideias, das nossas ações, porque nós passamos a querer desejar estar na presença de Deus. Isso é importante. A grande pergunta para cada cristão é: eu estou apenas frequentando lugares onde Deus é adorado? Ou eu estou realmente cultivando uma vida de comunhão com Ele? A maioria das pessoas estão apenas frequentando um local onde Deus é adorado, mas os seus corações estão distantes dele. Muitos o honram com a boca, mas no seu coração maldizem. E essa é a realidade da igreja brasileira. Então temos muitos cristãos, católicos, evangélicos, pentecostais, puritanos, tradicionais, reformados, mas quantos desse grupo verdadeiramente estão buscando ao Senhor? Aproximar-se de Deus é uma decisão diária. Aproximar-se de Deus é buscar sua palavra, é buscar conversar com Ele em oração, é buscar obedecer os seus mandamentos, permitir que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida, trazendo graça, realizações. Você não precisa estar gritando nem pulando dentro da igreja para adorar a Deus. O adore em espírito e em verdade. Quem se aproxima de Deus descobre que a maior bênção, preste bem atenção nisso, não está simplesmente naquilo que Ele pode nos dar, naquilo que Ele pode nos oferecer, mas no privilégio de conhecer e desfrutar da sua presença todos os dias da nossa vida. A presença do próprio Deus que está conosco. Portanto, amados, é importante nos lembrarmos que esse texto de Tiago, capítulo 4, versículo 8, é um convite, é um chamado, mas também é um alerta para as nossas vidas. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Como você tem se preparado para o encontro com o Senhor? Pense nisso. E se você gostou do podcast de hoje, se esse podcast falou ao teu coração, então dê o seu like, se inscreva, comente aqui. Se você aprendeu alguma lição nova, conte aqui. E nós vamos nos encontrar, pela graça de Deus, no nosso próximo podcast.